Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, pedir desculpa a vocês nós tivemos um imprevisto, o que acabou impactando no início do evento. Mas agradecer pela participação de vocês aqui que estão presencial, o pessoal que tá online também acompanhando, né? É um evento muito importante para o Rio Previdência, onde a gente pode trazer para vocês um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu, como representando o Rio Previdência, como gerente de tecnologia da informação, posso garantir para vocês que nós viemos fazendo um trabalho muito importante, né? Vai muito além da tecnologia, a LGPD. Ela é um trabalho cultural, vamos dizer assim, e que impacta no nosso dia a dia, né? Impacta nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos clientes do Rio Previdência. Então, a alta gestão, ela assumiu um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, e isso vem fortemente sendo aplicado na nossa instituição. Além de sistemas que vêm sendo implantados para garantir a segurança da informação, tem a parte de controle de acesso, tem o sistema de CFTV, o sistema de monitoramento que foi implantado. Isso é tudo pensando no servidor, né? Pensando nos clientes do Rio Previdência. Então, esse é o momento para a gente trocar informação, compartilhar momentos aqui com a Every, que vai estar apresentando, e quero agradecer a todos. Obrigado, e convido a Sâmia para vir ao palco. Bom dia a todos. Ultrapassado esse imprevisto, espero que todos estejam animados para esse momento. Vou só ficar aqui do lado para que vocês consigam visualizar melhor. Passador aqui, né, Edson? Isso, Ok. Deixa eu só, sem dar spoiler aqui. Ok. Bem, eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Sâmia Massari, sou diretora de Privacidade e Inovação da Every. A Every, ela já vem desempenhando esse projeto de adequação à LGPD aqui no Rio Previdência, já tem bastante tempo, bastante meses. O objetivo, nós vamos passar a agenda desse nosso momento, mas o objetivo central desse encontro de hoje, para todos que estão aqui com a gente presencialmente e online, é que os servidores públicos do Rio Previdência tenham um nivelamento de conhecimento, contextualizando com o dia a dia no poder público em relação à privacidade, à proteção de dados pessoais e a correlação que tem com a segurança da informação. Bem, então, começar aqui hoje compartilhando com vocês a nossa agenda. Então, basicamente, nós vamos falar sobre como esse programa de privacidade, de segurança, ele é implementado, como as etapas elas acontecem no próprio dia a dia, mas, enfim, passar pelo marco regulatório, marco aqui legal, princípios peculiares, conceitos inéditos que a legislação trouxe, bases legais, ou seja, como legitimar ali a proteção de dados no dia a dia, quais são as finalidades específicas que o poder público tem maior recomendação para lidar. Então, basicamente, hoje é um panorama em relação à privacidade e à segurança da informação. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês para a gente iniciar e visualizar. Vocês vão perceber que, claro, aqui é uma publicidade, algo mais extremado, mas que está no nosso dia a dia e não só no ambiente privado, no ambiente público também. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua pro cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua pro nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua pro nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto.
Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador e o polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também tem que fazer, né, impressão digital. Vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar cadastrar? uma foto pro seu Ah, cadastro? O nome do seu melhor amigo. Melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É, pra eu comprar um desodorante é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu parei para pensar a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Veio Olha como você é fácil, amiga. Sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Percebam que esse vídeo, eu fui até pesquisar, porque nós utilizamos esse vídeo em algumas apresentações há um tempo. E eu vi que a divulgação desse vídeo ele ocorreu em 2021, ali, durante esse ano de 2021. Nós estamos em 2025 e só esse ano houve uma manifestação judicial em relação a essa coleta de dados pessoais em ambientes, né, de farmácias. Ou seja, anos depois da lei entrar em vigor é que houve realmente o reconhecimento de que não havia ali um respaldo, uma base legal para que, por exemplo, aqui nesse contexto, né, de farmácias ali, houvesse um tratamento de dados da forma como estava ocorrendo. Esse vídeo ele demonstra várias inconformidades, não é só o momento da coleta, mas o que é feito lá depois que esses dados são armazenados, com todos os nossos dados que nós acabamos ali fornecendo ao longo de anos em farmácias, em cadastros diversos, clínicas e por aí vai. Todos nós sabemos aqui que os nossos dados estão por aí espalhados e nós mesmos perdemos o controle com o tempo. Bem, então, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: por que devemos nos preocupar? Eu trouxe algumas notícias até para que a gente consiga entender como que hoje os dados pessoais eles têm sido alvo de ataques das mais variadas técnicas. Notícias demonstram isso. O Brasil lidera esse ranking mundial com mais, né, de 7 bilhões de dados vazados na internet. Percebam que essa notícia ela é aqui de 4 de junho de 2025. Então, ela é super recente. Essa posição não é tão positiva, mas o Brasil vem liderando aí esse ranking. Uma outra notícia interessante, todos devem ter visualizado isso, foi também há pouco tempo, deve ter aqui um pouco mais aí, né, de um mês, o vazamento de senhas. Então, percebam que esse vazamento de senhas envolvendo credenciais foi mais de 16 bilhões aqui de credenciais vazadas e em ambientes que nós utilizamos todos os dias. Todos os dias nós utilizamos aqui algum tipo de serviço que tenha uma correlação com essas empresas. Outra notícia interessante, essa eu incluí ontem à noite na apresentação. Eu fiz uma pesquisa porque no ano passado nós tínhamos aí cerca de 10 mil, né, decisões mencionando a LGPD. Então, em um ano, nós tivemos aqui o dobro de menções em decisões judiciais utilizando como fundamento LGPD. O que significa isso? Significa que hoje nós já temos o Poder Judiciário também entendendo que as inconformidades vão gerar algumas consequências.
E aqui nós temos hoje mais de 15 mil decisões judiciais mencionando de alguma forma LGPD. Bem, e aí, com base nessa contextualização de notícias, como que a privacidade está no mundo? Eu sempre trago esse mapa, e esse mapa está atualizado, atualização de 2025, porque o Brasil não foi o primeiro e não será o último. Hoje, nós temos 79% dos países no mundo com uma legislação versando sobre privacidade, sobre proteção de dados pessoais. Então, percebam que é um progresso mundial. O Brasil, inspirado, né, no GDPR, que é o Regulamento Europeu, elaborou uma estrutura normativa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, justamente por conta desse avanço. Em termos aqui de, né, estados, de nações, de países, o Brasil ele estava aquém. Então, havia já impactos em relações até ali internacionais, porque se não houvesse, né, por parte do Brasil, providências observando a privacidade, isso impactaria até nas relações internacionais. Bem, em relação ao Brasil, aqui, obviamente, né, o mundo reconhecendo a necessidade de legislar, de tutelar a privacidade da informação, mas nós temos marcos em relação ao Brasil. Antes do advento da LGPD, nós já tínhamos aqui leis que todos conhecem, que já tratavam em alguma medida da proteção da informação, do dado pessoal. Então, Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, próprio Código de Defesa do Consumidor, Lei da Best Data, Lei da Best Data. Então, aqui nós tínhamos de maneira esparsa. Um dispositivo tutelava ali, em alguma medida, a informação, outro já o dado pessoal, mas não havia um norte de como, de fato, tratar dados pessoais ali em cadeias, em fluxos, em processos. E, então, nós tivemos aí, de fato, o advento da LGPD, que, quando entrou em vigor, ela trouxe essa estrutura normativa própria, específica, criando uma autoridade nacional de proteção de dados, ou seja, um viés ali para fiscalizar, regular e aplicar sanções. Além disso, um marco importante é que houve a espera ali de 1 ano depois da entrada em vigor da LGPD para que as sanções administrativas realmente pudessem ser imputadas. Mas percebam, isso nós estávamos ali esperando que houvesse de fato uma adequação em 1 ano, o que não aconteceu. Nós estamos agora em 2025 e não teve de fato aí uma adequação, digamos, em massa. Pelo contrário, hoje o que nós temos é que muitas organizações públicas e privadas ainda nem iniciaram uma adequação à LGPD. A LGPD, leia-se aqui, a privacidade de uma maneira mais ampla, porque a LGPD não é uma concepção, não é um conceito, é uma lei. Então, as organizações, elas hoje, por vezes, ainda não se adequaram, não estruturaram ali para que se adequasse às diretrizes da privacidade e também da segurança da informação, porque nós vamos ver hoje que existe uma correlação, existe uma relação direta. Para que você adeque a organização à privacidade, você tem que ter uma relação direta com a segurança da informação. E para corroborar a importância do dado, o dado pessoal, ele é um dos maiores ativos de uma organização. Então, depois que todo esse estudo foi avançando, não poderia ser diferente, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional número 115, que elevou o status da proteção de dados pessoais para direito fundamental. Então, hoje, não é só a LGPD, nós temos também lá no artigo 5º da Constituição Federal o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Bem, passada aqui essa parte, né, a cronologia aí legal, contextualizando com Rio Previdência, de que forma hoje nós temos aqui exemplos, claro que aqui não esgota de forma nenhuma a atuação do Rio Previdência, mas vocês aqui no dia a dia, vocês processam massivamente dados pessoais, arrecadam aqui contribuições previdenciárias, servidores ativos, e aqui vocês percebam que não há como praticar essas atividades sem lidar diretamente com o dado pessoal. O insumo principal, por vezes, de todas essas atividades é o dado pessoal. Então, o que estrutura basicamente a prestação do serviço e até mesmo as interações internas, por vezes também é o dado pessoal. Então, existe um contexto aqui direto com o que hoje a gente está tratando aqui. Vamos perceber que
não existe uma restrição. Essa foi a primeira percepção quando a legislação entrou em vigor. Nós vamos ter restrições, é uma lei que é restritiva, mas é uma pergunta que eu sempre faço, trazendo aqui os destaques da legislação, porque, na realidade, nós temos uma legislação permissiva. Permissiva por quê? Porque, na realidade, quando a gente trata de poder público, e aqui nós temos peculiaridades, né, é permitido fazer aquilo que está previsto. Então, nós temos um respaldo que antes não havia. Ou seja, se hoje, por exemplo, houver um vazamento de dados aqui no Rio Previdência, não vai acontecer, mas se houver, existe um norte para que vocês também consigam provar e comprovar que estão sendo proativos. Existe um histórico de atuação para justamente mitigar uma sanção mais grave. Sem essa legislação, qual seria o modo, qual seria a métrica de avaliação? Não teria. Então, a legislação ela tem um viés permissivo. Permissivo em que sentido? Vocês têm bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. Vocês têm medidas ali de segurança que vão blindar a organização, permitindo um uso mais responsável daquele dado, uma tramitação mais segura também daquele dado. Então, por todos esses motivos, nós temos que ter esse olhar para a legislação mais receptivo, né? Até para que a gente traga esse aculturamento não só para a vida como servidor, mas na vida particular também. Vocês viram ali no vídeo que nós aqui estamos hoje tendo contato com o conteúdo para aplicar, né, no dia a dia, no exercício do poder aqui do serviço público, mas também vocês vão utilizar na vida particular, sem dúvida nenhuma. Bem, então, avançando em relação aos direitos dos titulares, esse é um ponto que eu sempre enfatizo porque a lei trouxe o empoderamento do titular. Esse é um fato. Hoje, nós aqui todos somos titulares de dados, somos aqui detentores de direitos que antes não estavam tão bem definidos. Então, hoje, por exemplo, se um cidadão entra em contato com o Rio Previdência para solicitar alguma informação sobre o seu dado que está sendo tratado, por mais óbvio que seja por parte do servidor que está tudo certo, que está sendo tratado em conformidade, que não tem nenhum tipo de irregularidade, é obrigatório responder a esse cidadão. É obrigatório seguir um protocolo para responder a essa solicitação de informação. Então, aqui nós vamos perceber que, quando, por exemplo, falamos do contexto do Rio Previdência, quem são esses titulares de dados? Quem são os detentores desses direitos que vão poder exercer todos esses direitos aqui que estão no slide? Os servidores, os aposentados, pensionistas beneficiários, dependentes e aqui demais pessoas naturais que a gente não conseguiu, de repente, aqui enquadrar num conceito. Mas qualquer pessoa natural que, de alguma forma, em alguma medida, tiver o dado pessoal sendo tratado aqui no ambiente, pode exercer esses direitos. E hoje o Rio Previdência tem um canal para que essa solicitação seja realizada. Então, aqui você tem um meio de, por meio de usuário e senha, realizar essa solicitação que internamente vai ser destinado ao servidor que exerce, né, e tem essa responsabilidade para que possa lá cumprir aquela obrigação. De um lado, temos o direito do titular, de outro lado, uma obrigação legal por parte do Previdência de cumprir aqui esse dever. Avançando, conceitos importantes. É interessante trazer esses conceitos, porque em muitos momentos eu ouço dos clientes, das pessoas ali em geral que estão nesses fluxos de tratamento de dados, o seguinte: eu trato aqui dados pessoais sensíveis, porque eu trato nome, CPF. E ali eu percebo que, às vezes, a pessoa não sabe a diferença entre dado pessoal sensível, e isso faz diferença no dia a dia. Por quê? Quando tratamos de dados pessoais, primeiro ponto, existe um tratamento que é atribuído pela lei, isso está lá no artigo 7º da LGPD. Então, quando tratamos de informações que sejam capazes de identificar direto ou indiretamente o titular, nós estamos falando de um dado pessoal. E aqui sim, nós temos vários exemplos, o nome, o sobrenome, não é só um primeiro nome, mas o nome, sobrenome, placa do veículo, e-mail, telefone, endereço. Então, percebam que nós estamos falando de vários dados que conseguem identificar direto ou indiretamente o indivíduo. Então, todos esses dados, eles estão norteados lá na LGPD para que sejam tratados de acordo com lá as diretrizes, os requisitos.
Dado pessoal sensível, a lei trouxe algo mais seguro. Por quê? Trouxe um conceito mais restritivo, que significa que, se nós não estivermos diante de dados que façam referência a origem racial ou étnica, convicção religiosa, dado genético, biométrico, se não estivermos tratando de nenhum desses dados, nós vamos enquadrar em dados pessoais. A gente analisa de uma maneira exclusiva. Por exclusão, se não estiver enquadrado em pessoal sensível, nós atribuiremos o tratamento lá de dados pessoais. Quem estiver depois interesse de acompanhar na lei, dados pessoais tem lá as bases legais no artigo 7º e dados pessoais sensíveis no artigo 11. Por que eu separei grupo vulnerável? O poder público lida com o grupo vulnerável. Então, como que a gente enquadra aqui essa categoria de grupo vulnerável? Existem alguns indivíduos que estão na hipervulnerabilidade. Isso é um termo técnico que a gente utiliza para atribuir uma maior cautela, maiores medidas de segurança para proteger esse grupo. E aqui nós temos alguns, né? Crianças, adolescentes, eu coloquei idosos também. Isso é estatisticamente comprovado, inclusive agora, nesse calor aí da discussão das redes sociais, né, em relação a crianças, adolescentes, isso aqui comprova essa hipervulnerabilidade e, por isso, o grupo vulnerável. Porém, aqui no grupo vulnerável, nós podemos estar tratando dados tanto pessoais como sensíveis. Atores importantes, de uma maneira que a contextualizar o que a LGBT trouxe de conceito inédito, basicamente aqui nós temos o quadro de como funciona o tratamento de dados. Falamos do titular, que somos todos nós, então pessoas vivas que têm os dados pessoais tratados em alguma medida são enquadrados como titulares de dados. Controlador e operador, vamos falar conjuntamente porque são os agentes de tratamento, são aqueles que tratam os dados pessoais. Então, aqui nós temos o controlador, vai definir ali os elementos essenciais de tratamento, que dados vão ser tratados, qual a duração, qual a finalidade específica. E o operador que vai executar essas definições que foram realizadas pelo controlador. Então, por exemplo, o Rio Previdência pode ser o controlador de determinadas bases de dados e, de repente, um outro órgão vai armazenar, vai hospedar e aí vai figurar como operador e não como controlador, porque Rio Previdência é quem detém, de fato, ali a responsabilidade sobre dar o norte de como esse tratamento vai ocorrer. A NPD, eu falei anteriormente, né, lá na nossa cronologia em relação ao marco regulatório, porque ela foi criada ali junto com a LGPD como Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, a responsabilidade da NPD é tripla. Ela regulamenta, também, se vocês tiverem interesse, podem acessar o site da NPD, lá tem vários guias orientativos voltados para o poder público, inclusive. Tem também resoluções pacificando determinados conflitos. Então, tem esse viés de regular, de fiscalizar e também de aplicar sanções exclusivas que nós também visualizaremos hoje. E a figura do encarregado, que é o responsável por um canal de comunicação entre o controlador, o titular e a própria ANPD. Quando falamos do encarregado, existe uma peculiaridade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje tem um decreto estadual, que é o 48891 de 2024, que traz ali algo mais específico em relação ao encarregado. Então, aqui no Rio, todos os órgãos e entidades da administração pública têm um encarregado setorial. Isso é obrigatório. Aqui, no caso, é a Adriana, que é a encarregada do Rio Previdência. Ela é que se encaixa aqui nesta figura do encarregado setorial. Mas também o decreto previu a figura do encarregado central, que hoje é vinculado à Secretaria de Transformação Digital e tem um viés mais de centralizar tudo relacionado à privacidade e à proteção de dados no Estado. Inclusive, coordenar uma rede de encarregados que envolve ali todos os encarregados setoriais, dar um norte quando houver algum tipo de conflito, pacificar esses conflitos, porque a verdade os órgãos interagem diariamente. Então, essa figura do encarregado central, ela inclusive é uma referência no Brasil. Vários estados hoje utilizam o nosso decreto como uma referência para replicar também no âmbito do seu estado. Avançando, o que é esse ciclo de vida que nós estamos falando aqui desde o início, né? Então, eu trouxe uma imagem mais abrangente,
ou seja, desde a coleta até o descarte. Quando falamos de tratamento de dados, estamos falando de toda e qualquer operação que incide sobre o dado pessoal. Então, a coleta, o armazenamento, a hospedagem, o compartilhamento, o uso compartilhado, toda essa cadeia até o momento do descarte é considerado tratamento de dados. Então, pode ser que toda a lei tenha sido observada lá na coleta. Mas se, por exemplo, não tiver uma base legal, uma legitimidade para que haja ali o compartilhamento, existe uma inconformidade, existe uma irregularidade. O que eu quero dizer é que todo o processo ele precisa estar em conformidade com a legislação. E de uma maneira a visualizar de forma mais concreta, aqui eu trouxe algumas atividades que envolvem tratamento de dados. Então é bom a gente entender na teoria, mas também contextualizar aqui com a prática. Então, quando a gente tem lá a atividade de arrecadação, a implementação de políticas, aqui o pagamento, né, de aposentadorias, pensões a servidores, inativos e seus dependentes, gestão financeira, a governança, aqui realização de estudos, análises financeiras, percebam que são atividades que já foram mapeadas e já teve a identificação de que há o tratamento de dados pessoais. Mas, às vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta de que tratamos dados pessoais diariamente. E aí a pergunta é, esse tratamento está em conformidade? Existe ali uma finalidade específica que está atrelada àquele tratamento? Nesses processos aqui, na tramitação interna no Rio Previdência, realmente todos os setores precisam acessar aquele processo? Precisam ter acesso àqueles dados pessoais? Então, é importante que essas atividades elas sejam revisitadas e readequadas a essa nova realidade que é considerar a privacidade em qualquer eixo da organização. Quando falamos de princípios, normalmente o princípio é muito teórico, né? Para quem é da área jurídica, essa é a realidade. Mas na LGPD houve algo interessante, porque os princípios, um primeiro ponto é que eles precisam estar presentes de forma cumulativa. Então não adianta estar ali presente o princípio da finalidade, mas, por exemplo, não haver a necessidade. Você pode ter a finalidade específica sendo alcançada tratando 10 dados pessoais. Mas esses 10 dados pessoais são necessários? Eles realmente precisam ser tratados? Se eu, por exemplo, tratar apenas 5 dados pessoais, eu vou continuar alcançando a mesma finalidade? Essa é a visão de revisitar processos. Então, todos esses princípios precisam estar presentes. Da transparência, ou seja, deve existir algum tipo de política que traga e aproxima o titular daquele tratamento. Ele precisa entender o porquê, quais são os dados e para que está sendo tratado. A adequação, que é o que hoje nós estamos tratando aqui, o livre acesso à prestação de contas, que também está atrelado a esse diálogo com o titular. E é muito importante que não haja um viés discriminatório, principalmente quando tratamos de dados pessoais sensíveis. Então, nesse ponto, deve haver um cuidado maior cautela para que não haja violação a esse princípio da não discriminação. Bases legais. A legislação, como eu falei lá no início, artigo 7º e 11, traz bases legais que legitimam o tratamento de dados. No poder público, eu selecionei aqui aqueles dispositivos que são mais recomendáveis. Então, para cumprimento de uma obrigação legal regulatória, contrato administrativo, execução de política pública, são bases legais mais recomendáveis para o poder público. O que não é recomendável? Aplicar a base legal do legítimo interesse e consentimento do titular. Por quê? São bases legais precárias, ou seja, aqui no consentimento, o titular pode revogar o consentimento a qualquer tempo. Então, nesse caso, o poder público fica em insegurança, né? Ele fica ali simplesmente de uma hora para outra em inconformidade se ele continuar tratando aquele dado pessoal. Agora, execução de política pública está na veia do poder público, é o que se pratica no dia a dia. Obrigação regulatória legal. Vários dados pessoais são tratados porque a legislação exige para aquela finalidade que aquele dado seja tratado. E também contrato administrativo. A execução contratual, dependendo do objeto contratual, consequentemente exige o tratamento de dados pessoais relacionados àquele objeto.
Bem, sanções que estão previstas na LGPD. É bom ressaltar porque nós falamos do Poder Judiciário. Aqui nós estamos falando de sanções previstas na LGPD que a ANPD pode aplicar. Então, percebam que nós temos desde uma advertência com a determinação de adoção de uma providência até aqui a proibição total ou parcial de tratar o dado pessoal relacionado àquela inconformidade, àquela irregularidade. Então, às vezes nós pensamos que a sanção mais grave é a pecuniária, é a multa. Aqui nós não temos multa, não sei se vocês repararam, mas existe essa sanção lá na LGPD. O poder público, ele não pode ser multado pela ANPD, mas existem aqui algumas sanções que podem ser consideradas até mais graves do que a multa. Imagina se hoje a Rio Previdência não pode tratar a base de dados dos pensionistas, porque houve um vazamento e precisa identificar qual foi ali a gravidade desse vazamento, qual foi a forma como esse vazamento aconteceu, foi algo que se originou aqui no Rio Previdência. Então, é muito mais grave vocês terem a atividade fim de vocês impactada, às vezes, do que uma pena de multa, do que uma sanção de multa. Então, aqui nós temos as sanções que estão previstas lá na legislação. Eu coloquei de maneira destacada quais são as mais graves, né? Ou seja, em comparação com uma sanção de multa, obviamente o bloqueio, a eliminação, a suspensão, a proibição são as sanções que comprometem ali a credibilidade institucional e, lógico, a própria entrega da atividade fim. Avançando, hoje nós temos diversos processos administrativos aqui datando 2025, que a ANPD instaurou, estão em tramitação para fiscalizar vários descumprimentos que as organizações vêm cometendo. Nesses procedimentos administrativos existem vários órgãos públicos, não é só do âmbito privado. Então, eu trouxe só para vocês depois matarem essa curiosidade, acessarem lá, porque o site é super intuitivo e vocês conseguem visualizar os processos que estão em andamento. Bem, Poder Judiciário, de novo, o STJ pacificou um entendimento muito importante, porque isso vinha sendo construído como tese, e hoje nós sabemos que o ataque hacker ele não exclui responsabilidade com proteção de dados. Ou seja, se houver ali um incidente envolvendo dado pessoal, não pode aquela organização se eximir da responsabilidade alegando o seguinte: foi um ataque hacker. Então, assim, eu não tive culpa. Na realidade, existe sim, e por várias questões aqui jurídicas, que eu não vou me aprofundar, vários argumentos jurídicos, mas esse foi o posicionamento do STJ, o que atrai mais ainda a responsabilidade das organizações em adotarem providências de conformidade. Tribunal de Contas do Estado trouxe alguns tribunais de contas aqui, tá, para vocês visualizarem que não é uma particularidade do Rio de Janeiro. Então, Rio Grande do Norte já teve também a auditoria, o próprio Ministério Público do Paraná já se manifestou em relação a uma auditoria que ocorreu também no Estado. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, porque não é algo peculiar ao Estado do Rio de Janeiro, que em 2023 realizou a primeira auditoria, já teve uma posterior, e isso será realizado de forma recorrente. Trouxe um exemplo aqui porque dia 14 de julho foi publicado no âmbito do governo federal a auditoria do TCU. Então, esse acórdão 1372, ele é muito rico porque ele é como se fosse um aperfeiçoamento da própria auditoria que houve aqui no Tribunal de Contas do Estado. Quem tiver depois a oportunidade de ler esse acórdão, ele veio bastante rico em termos de didática, inclusive, para que a organização consiga elaborar um projeto por etapas e por dimensões. O Tribunal de Contas ele trouxe, de forma bem interessante, as dimensões que ele considerou para auditar. Se vocês repararem aqui, nós estamos falando de todas as etapas do projeto de adequação que hoje o Rio Previdência tem. Então, aqui o engajamento da alta liderança, ou seja, planejamento ali em relação à capacitação, a atuação em relação a contextualizar a organização sobre a LGPD, a própria preparação, que isso já foi uma etapa já ultrapassada. Então, percebam que a primeira dimensão do acordo do TCU, Rio Previdência, já está aí, inclusive, indo para outra etapa. E uma segunda dimensão, que aqui é efetivamente onde se operacionaliza a implementação da adequação.
implementação de controles, de medidas que vão tornar a organização mais adequada. Trouxe só para vocês perceberem que 387 órgãos foram auditados e esse resultado foi alarmante. Nós temos aqui, né, aí centenas de órgãos e alguns itens em desconformidade, sem um plano estratégico e operacional de adequação, sem um plano de adequação, sem política de privacidade publicada. Então, é interessante a gente perceber como a organização está perante aqui esse número alarmante no âmbito aí federal. Outro ponto importante, falamos de Poder Judiciário, de Tribunal de Contas, de sanções aí administrativas, mas esse ponto é importante porque recai sobre a figura do servidor e não sobre a figura ali da pessoa jurídica de direito público. Aqui é uma situação mais direta. Se houver, por exemplo, um dano causado ali por parte do servidor que causou de alguma forma um incidente, sim, pode acontecer aí um caso de improbidade. Então, é importante ter o conhecimento para se prevenir e não ter que atuar em forma repressiva. Avançando, eu trouxe, até para ir finalizando aqui a parte de privacidade, falamos do canal, né, do titular para Rio Previdência, para solicitar, fazer requisições em relação aos seus direitos, mas temos uma atuação muito importante em relação ao encarregado. A Adriana Santos, hoje, como encarregada do Rio Previdência, ela está aqui? Não, ela não. Ela Não? tá online. Está online? Então, a Adriana está online. Ela é responsável por atuar internamente em relação a tudo que tem relação ali com privacidade, com proteção de dados pessoais. Então, se, por exemplo, houver uma dúvida de expor ou não um dado em determinado processo, em determinado documento no SEI, ela é o canal que vai sanar essa dúvida. Se houver, por exemplo, algum tipo de minuta ali de contrato, numa tramitação de contratação que envolva tratamento de dados pessoais, é importante que a encarregada seja envolvida para aferir se existem cláusulas específicas sobre o tratamento de dados, quem vai figurar como controlador, quem vai ser o operador. Então, são definições que o encarregado precisa ser envolvido. Então, aqui está aí o canal para vocês, acredito que todos conheçam, mas usem esse canal, ele é importante. Por vezes, usam a ouvidoria para tratar situações como privacidade, proteção de dados pessoais, mas se chegar à ouvidoria, o ouvidor necessariamente tem que demandar a encarregada para que ela, de maneira específica, atue sobre essas questões. Prosseguindo, como eu disse, Rio Previdência hoje tem uma posição, eu posso até dizer que de destaque em relação ao Estado. A Every hoje atua com 37 órgãos aqui, só no estado do Rio de Janeiro, e Rio Previdência, eu vou atualizar o ranking, mas vocês estão bem próximos ali do primeiro, porque o primeiro hoje está com 77%, mas aí tem um acréscimo, eles começaram antes de vocês. Então, assim, proporcionalmente, essa é uma posição, posso dizer aqui, disparada em relação a vários outros órgãos. Embora não seja uma competição, é muito importante que essas referências sejam, de alguma forma, até expostas. Porque se, por exemplo, o Rio Previdência estiver com esse nível de maturidade, 71%, e um outro órgão estiver com 15%, e vocês se relacionem, Rio Previdência está em vulnerabilidade. Porque se algum órgão estiver com janelas ali de vulnerabilidade, de riscos à privacidade sem tratar, gera uma vulnerabilidade para o Rio Previdência. Então, quando a gente fala de poder público, esse avanço precisa ser ali de uma maneira global. E hoje eu queria só destacar aqui para todos, acredito que muitos não estejam envolvidos no projeto, mas Rio Previdência começou com 9% e hoje está com 71%, considerando essas métricas que eu destaquei ali. Trouxe um vídeo aqui só para fechar a nossa parte de privacidade, para vocês perceberem que hoje a privacidade ela tem sido considerada em vários segmentos como um fator diferencial e também reconhecendo a importância.
The next sale is a digital treasure trove charming Ellie's private data. What? Lot number 1, her emails. The one she's opened and read, wonderfully personal. Let's start at 240, 260, 280. Sold. Lot number 2, Ellie's drugstore purchases. Voila! Priceless data. Do I hear 480? 500. Sold. Her location data. It's not creepy, it's commerce. Do I hear 600? 620? 640? 660? Sold. Nana? All her contacts, even sweet Nana. Sold at 740. Her recent transactions. Her browsing history. Her late-night texting habit. Sold. And now the one you've all been waiting for, and I can promise you won't be disappointed. Percebam aqui nessa publicidade, e eu achei bem interessante porque hoje nós temos várias formas de configurações que aumentam o nosso nível de proteção. E aqui, percebam que essa publicidade ela trouxe qual o principal fator? Privacidade. O que significa que o mercado hoje se preocupa em dizer o seguinte: você está seguro, os seus dados estão seguros com a nossa empresa. Então, esse é o nosso papel hoje em relação ao poder público, que o cidadão também tenha essa percepção, que ele pode ter a segurança de que os seus dados estão seguros, estão sendo tratados com responsabilidade também pelo governo. E aí, nosso workshop ele tem esses dois objetivos: alcançar privacidade da informação e segurança da informação. Então, agora nós estamos partindo para a segunda etapa do nosso workshop. Posso seguir? Então vamos lá. Trouxe já uma notícia alarmante, porque eu sempre aplico da teoria à aplicabilidade, né? Isso existe na prática? Isso realmente hoje é algo que deve gerar preocupação? Então já trouxe algumas notícias anteriores e trouxe uma que tem a ver agora com o quê? Com os ataques que têm acontecido constantemente. Quando falamos aqui dessa notícia, eu vou aqui contextualizar, né? Nós tivemos essa publicação esse ano em relação a 2024 e a tendência é que isso aumente, até pelo índice, né, que nós estamos acompanhando e monitorando, já agora estamos já no segundo semestre, né, indo aí para a reta final do ano. Então, no ano que vem, nós vamos ter, infelizmente, esse valor aqui um pouquinho maior. Então, em 2024, as vítimas perderam aí mais de 91 bilhões de reais para o cybercrime. E quando eu fui me aprofundar sobre as causas, eu realmente fiquei surpresa. Por quê? Poderíamos imaginar que os atacantes se utilizaram de técnicas sofisticadas, algo mais complexo, né? Bem ali definido, delineado, diferente do que nós já conhecemos. Mas o resultado não foi esse. Nós tivemos aqui, na maior parte daqueles danos lá, né, que nós vimos, de 91 bilhões de reais para o cybercrime, é que os golpes, os ataques foram simples, ataques que nós conhecemos: phishing, vishing, sequestro de dados, roubo de dados. Ou seja, ataques simples que causaram aquele dano que nós acabamos de visualizar. Isso significa que, se nós tivermos um olhar para proteger contra ataques básicos, nós já com certeza diminuiríamos aquele percentual. Então é importante porque às vezes a gente fala, não, mas é impossível combater aí ataques que vêm aí aumentando de cada vez mais a complexidade, como que a gente vai conseguir combater? E aí é interessante porque aqui nós estamos falando de ataques simples. Avançando em relação a notícias, bem interessante também, né, que foi aí publicado na Folha de São Paulo, que o Brasil hoje tem quase 3 tentativas de golpe financeiro por segundo. Isso também é alarmante, porque hoje nós sabemos que a organização criminosa, ela inclusive, eu fiz essa pesquisa agora, né, tem vários vídeos aí circulando sobre isso, eles fazem entrevistas de emprego, perguntando ali, né, solicitando daquele candidato graduação, especialização, idioma, e aí eles vão para a organização criminosa. Então, a engenharia social hoje, ela é praticada às vezes por alguém do mesmo nível que a gente,
né? Ele trabalha exatamente com a medida certa para alcançar aquilo que você vai acreditar e vai cair nesse golpe. E isso acontece em relação ao próprio poder público. O próprio GovBR aí, nós sabemos que foi também alvo, né, de ataque, gerando incidentes, e nós precisamos hoje ter essa atenção e sempre desconfiar de qualquer abordagem por meio virtual, por ligação, por SMS, por WhatsApp, porque aqui nós percebemos que são 3 tentativas por segundo. Segurança da informação, de uma maneira bem resumida, é claro, nós podemos trabalhar com práticas para mitigar, para tutelar ali 3 que eu destaco sempre aqui, 3 palavras importantes: confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Por isso, não há como implementar uma adequação à privacidade, à proteção de dados, sem trazer os elementos da segurança da informação. Não é algo que está apartado. Precisamos ter um olhar aí conjunto. Eu sempre trago vídeos, primeiro, que é mais interativo, mas hoje nós temos formas aqui de visualizar em relação à segurança da informação como a engenharia social ela pode destruir a vida de um cidadão, de um indivíduo, de uma pessoa, e, consequentemente, tem uma empresa ali que está atrelada. Pode ser um órgão público, inclusive. Aqui vocês vão perceber que, em 2 minutos, isso pode acontecer na vida de uma pessoa. Foi uma simulação, a prática aqui de phishing, ou seja, lidando ali com a emoção da outra pessoa, inclusive do funcionário da empresa. Estou antecipando só para vocês já irem visualizando isso no vídeo, do funcionário da empresa que se viu numa situação atípica por conta, né, da engenharia ali social atribuída, não tinha, obviamente, capacitação para lidar com aquela situação e poderia ter destruído a vida de uma pessoa. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and Okay. see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. E é assim que acontece. Acho que todo mundo aqui já recebeu alguma ligação que você pode confirmar uma conta aqui, o que foi feito aqui no cartão, ou então lá no WhatsApp, né? Pô, pode transferir um dinheiro e aí você vê lá a imagem do seu amigo, do seu familiar. Enfim, existem vários formatos, mas esse aqui
foi feito por ligação, numa relação que aquele homem ali ele tinha com uma empresa de confiança. Ele confiava que os dados dele estariam seguros lá. E por meio de uma engenharia social, que aqui, né, que é o phishing, ela simplesmente se utilizou de um fator emocional ali, caótico, e ela conseguiu sair do outro lado, alterando a senha, bloqueando a senha dele, ou seja, se isso aqui não fosse uma simulação, ele com certeza passaria por um caos para conseguir reaver aquela conta. E aí, é por isso que hoje nós precisamos ter esse cuidado, porque nós trabalhamos aqui, o poder público trabalha não só aqui internamente, mas tem uma relação com o cidadão. Isso pode acontecer também com uma conta em relação ao governo. Inclusive, o governo, sendo o maior gestor de dados, é alvo de um dos maiores ataques em termos aí quantitativos, inclusive em relação a bases no privado. Tá? Isso também é comprovado. Sobre a transversalidade, esse é um ponto muito importante, porque a segurança da informação ela acaba sendo muito atrelada à tecnologia. Quando, na verdade, existe aqui um elemento transversal, porque a segurança ela permeia por toda a organização. Não há como ter uma segurança da informação efetiva se não houver aqui a interação de todos os servidores de qualquer setor. Quando eu falo desses elementos, eu trago não só um pilar ali convergente, como complementar. E sem ter aqui essa tríade de pessoas, processos e tecnologia, nós não conseguimos efetivamente alcançar lá uma adequação à LGPD, uma blindagem efetiva em relação à Previdência. Quando falamos de pessoas, estamos falando de nivelamento de conhecimento periódico, capacitação, treinamento, entender ali as peculiaridades do seu próprio setor. Quando falamos de processos, estamos tendo um olhar de readequação. Falamos hoje aqui em alguns momentos sobre isso, né? Processos que precisam ser mapeados, ali diagnosticados, mapeados, entender quais são os riscos inerentes àqueles processos e planos de ação que vão ali promover essa adequação. Aí sim, tecnologia. Não adianta termos a tecnologia de ponta, de última geração, se não tivermos pessoas ali capacitadas, conscientizadas, porque a gente não consegue explorar o potencial da tecnologia. Então, por isso, ter aqui como premissa o seguinte: privacidade e segurança caminham juntos, são transversais à organização e pessoas, processos e tecnologia é realmente aí a tríade que vai alcançar o êxito. Bem, trouxe também um relatório em relação ao custo aqui de violação de dados. Então, às vezes nós pensamos o seguinte: incidente é causado por falha técnica, falha sistêmica, né? Ou seja, falha tecnológica. Percebam que o maior percentual de ataques violando dados pessoais é fator humano. E aqui, no caso, o maior percentual malicioso, né? Ou seja, ataques maliciosos ali por meio de atacantes mal intencionados. Só para vocês aqui entenderem. Mas temos também o fator de 22% de erro humano. Ou seja, às vezes é uma estação não bloqueada, é uma senha que está ali colada, né, num post-it de forma exposta, impressões ali, papéis mesmo, né, com vários dados pessoais também expostos. Então, erros aqui, né, falhas ali no dia a dia, também são responsáveis pelo maior índice de violação de dados. Então, percebam que aqui nós estamos falando de pessoas e não de falha em tecnologia. Outro ponto interessante, né? Tentei achar em português a tabela, não consegui, mas eu vou ilustrar para vocês entenderem como uma ação, uma atitude simples pode proteger a sua conta ali de ataques, né? Quando nós falamos de senha, hoje nós sabemos que às vezes, nosso dia a dia, para que a gente memorize, colocamos a senha mais fácil que tem, mas também a menos protetiva, né? Então, se nós pegarmos aqui, ali, utilizando 9 caracteres, né? E nós colocarmos, né, uma senha só com 9 números, não estou falando aqui se é sequencial, se é alternado, não importa. 9 números, um atacante, ele consegue quebrar essa senha em 6 minutos. Se nós avançarmos, mantendo aqui 9 caracteres numa senha e utilizarmos números, letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, esse atacante ele vai demorar 479 anos para quebrar essa senha. E aí a pergunta é, ele não vai quebrar, porque se a organização tem aquela troca periódica de senhas,
ele aqui, 479 anos, você já mudou diversas vezes a sua senha. Então, percebam que aqui não precisa de conhecimento técnico profundo, complexo. É simplesmente utilizar uma forma mais ali estratégica de ter uma senha. E aí nós temos algumas formas, né, de elaborar essa senha. Primeiro, sendo complexa, como nós acabamos de falar, misturar aí, mesclar, né, números, letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, né, enfim. Uma senha longa, hoje a recomendação é que haja pelo menos 12 caracteres, mas isso pode variar de organização para organização. É apenas uma recomendação conservadora. Ser uma senha única, porque hoje acabamos, né, tendo uma única senha para diversos acessos. O acesso aqui no Rio Previdência, acesso do banco, acesso da rede social, acesso do e-mail. E isso realmente é um grande problema, porque se o atacante quebrar uma senha, ele consegue acessar vários aí acessos que o usuário possui. E, obviamente, ser uma senha memorável. Hoje nós temos, inclusive, cofres de senhas aí, dependendo, né, do sistema operacional, você tem isso no próprio celular, que é justamente para facilitar e você não ter que, de repente, memorizar todas as senhas diferentes, considerando todos esses critérios. Quando falamos de ameaças, é bem interessante e importante vocês entenderem o seguinte: nem sempre, quando ocorre um incidente, existe ali um ataque malicioso, um ataque de alguém, né, de um indivíduo mal intencionado. Também pode acontecer de forma involuntária. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que aqui essa ameaça interna involuntária não aconteça. E existem formas para que isso se previna. Nós vamos entender aqui algumas formas, né? Atividades não recomendadas. Hoje o WhatsApp é utilizado o dia inteiro, né? A gente brinca que às vezes nós acordamos, olhamos primeiro o WhatsApp, damos bom dia para algumas pessoas e depois a gente já fala com quem está do lado, né? Essa é a verdade. E isso acontece no meio corporativo, no dia a dia profissional. Compartilhamos documentos, planilhas, eu vejo isso o tempo inteiro, compartilhando vários ali dados, às vezes até confidenciais, da estrutura por WhatsApp. Então, quando falamos de atividades não recomendáveis, é justamente não utilizar o WhatsApp pessoal, não utilizar um e-mail, né, que não seja institucional. Se, por exemplo, o Rio Previdência tiver e-mail institucional para todos os servidores, é recomendável que utilize este canal, né, como oficial, não utilizar o e-mail particular. Por quê? Porque o seu e-mail particular talvez não tenha observado as medidas de segurança que o institucional observe. São medidas de segurança, protocolos de segurança que são instituídos ali para que vocês tenham uma comunicação mais segura. Armazenamento em dispositivos pessoais. Às vezes, quando nós fazemos as varreduras, né, identificamos no ambiente aqui, né, institucional, estou falando do Rio Previdência não, em geral, às vezes arquivos, documentos de cunho pessoal, fotos. Então, é importante que haja essa separação de vidas, né? Vida particular, vida profissional. Não salvar, não ter aqui no âmbito institucional questões particulares. E não também ter lá em dispositivos pessoais o que hoje vocês utilizam no dia a dia, documentos, arquivos e por aí vai. Tem que realmente ter essa separação para vocês assegurarem um ambiente, né, mais responsável. Imagens em ambientes de trabalho, da mesma forma, né, nós temos aqui alguns riscos, né, exposição de pessoas, dados pessoais ali na própria tela, ter esse cuidado, né, credencial, crachá. Então, como que essas imagens elas têm sido utilizadas, né, no ambiente de trabalho. Avançando, hábitos que promovem uma higienização cibernética. Nós falamos de alguns aqui, já, alguns hábitos, né, ao longo da nossa conversa, mas eu destaquei de uma forma mais didática, né? Então, utilização de senhas fortes e diferentes, como nós acabamos de falar, a realização de backup periódico, tendo uma política ali para que isso seja feito de uma maneira não aleatória, mas de uma forma assertiva. A questão de download apenas de sites confiáveis, inclusive por e-mail, às vezes, recebemos links que são suspeitos. Então, nesse momento, essa é uma outra recomendação, né? O atacante se utiliza muito do e-mail, por meio de links ali, diversos, atrativos. Às vezes, vou dar um exemplo, não necessariamente vocês vão receber um link lá por e-mail
de uma promoção no Mercado Livre. Vocês vão receber um link que tem a ver com o dia a dia de vocês, porque o atacante, né, ali ele estuda o alvo dele. Então, no caso do Rio Previdência, ele vai mandar algo que tem a ver com o dia a dia de vocês, algum benefício, algum convite, por exemplo, algum evento de governo, e aí vocês clicam e basta o clique, não precisa de fato acessar, inserir informação, o mero clique já permite que ele acesse ali informações indevidas, tá? Falei aqui, manter o backup atualizado, utilizar conexões seguras, que hoje é algo que a gente sempre pergunta, né? Nessa semana, provavelmente todo mundo acessou o Wi-Fi de algum lugar, né? E já existe uma vulnerabilidade quando a gente utiliza ali o Wi-Fi de determinado ambiente. Então, também é um ponto importante para que a gente vá blindando e fechando todas as janelas de vulnerabilidades do Rio Previdência. Aqui, de um programa de privacidade e segurança da informação, não estamos falando somente desse fator principal. Embora o alvo principal seja adequar a organização à LGPD, existem outros benefícios e vantagens que às vezes a gente não percebe de plano, mas acontecem. Primeiro ponto, vocês passam a conhecer a organização, porque quando a gente mapeia processos, consegue diagnosticar riscos à privacidade, vulnerabilidades, o alvo principal pode ser adequar a organização, mas vocês conseguem alcançar fatores secundários. Vocês conhecem ali os processos, conseguem, às vezes, desburocratizar fluxos, né, que, às vezes, não foram revisitados na última década, por exemplo. Então, são benefícios que são, digamos que, secundários, são efeitos desse projeto aí de adequação à LGPD. Mas eu trouxe aqui alguns benefícios estratégicos operacionais que vão além ali, né, da conformidade legal ou regulatória, mas a própria melhoria da governança, uma gestão efetiva de riscos à privacidade, ter a gestão é o principal. A gente não consegue se proteger daquilo que não conhecemos. Então, a gente precisa conhecer, ter a gestão para, de fato, proteger. E hoje nós já estamos nessa etapa. Conhecemos a situação para ter estratégias de proteção. E isso é cíclico. Estamos falando de um organismo vivo. A organização é um organismo vivo. A todo momento existem novos dados sendo tratados, dados sendo descartados, processos que acabam sendo alterados, compartilhamentos que surgem por políticas públicas, né, que precisam ser implementadas. Então, contratos administrativos com objetos ali de execução distintos. Então, percebam aqui que numa fala nós temos, de fato, um organismo vivo. Então, é importante que haja a gestão dos riscos, a mitigação efetiva desses riscos, também um processo contínuo de capacitação, sem pessoas capacitadas, né, e ali conhecedoras desse assunto, também nós não conseguimos uma evolução, acaba estagnando e às vezes até, né, tendo um retrocesso. Então, é importante esse pilar da capacitação, potencialização das atividades. É muito interessante porque, a partir do momento que a gente adequa a organização LGPD, estamos falando de dados pessoais. Conhecer os dados pessoais que tratamos é também uma estratégia para potencializar a atividade fim lá, né? Ou seja, que dados são esses que nós estamos tratando? Tem como a gente potencializar essa atividade fim? Então, também é mais aí um fator estratégico. O plano de ação contínuo e, por fim, como consequência máxima, que é o fortalecimento da credibilidade institucional. Bem, eu sempre trago uma frase interessante porque, às vezes, nós falamos assim, mas fazemos tantas vezes coisas erradas e não dá nada, né? Não causa incidente, não causa um dano, mas aqui é o seguinte, basta um clique inofensivo para gerar um dano irreparável. Então, às vezes, 10 cliques, né, vão ali acontecendo e nenhum dano ocorre. Mas, às vezes, o 11º vai causar algo alarmante e irreparável. Bem, finalizo aqui a minha fala. Quem precisar fazer contato está aqui, estou à disposição. Nosso time também, o gerente de projetos, nosso analista, o Christian, acho que o Rafael Costa, que é o gerente de projetos, está ali dentro, né? E a outra analista de privacidade, que é a Priscila. Estamos sempre à disposição. Esse projeto é um projeto de sucesso. Eu demonstrei que hoje o índice de maturidade do Rio Previdência, né, de 9% para 71%.
é de fato algo em destaque. Eu falo isso porque nós temos um BI que nós acompanhamos todos os nossos clientes, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, e para a gente é uma satisfação que haja aqui o êxito de um projeto que só acontece de forma cooperativa. Não é um papel aqui somente da Every, é um papel que é conjunto. Sem essa conexão com todos os servidores envolvidos no projeto, não teríamos avançado aí para 71%. Bem, eu abro para dúvidas, né? Se alguém tiver dúvida, pode aí se manifestar. E agradeço a atenção de vocês. Então, pessoal, obrigado pela apresentação, parabéns. É muito gratificante vermos que o Rio Previdência ele tem conseguido esse nível de maturidade junto à implantação da LGPD. Lembrando que não é um sistema, né? Quando a gente fala em LGPD, não é um sistema que vai lá, instala, faz o treinamento e encerra, né? E começa a utilizar isso aí. Não é. Isso é um processo contínuo, né? Isso não tem fim. O objetivo é sempre, uma vez que implantada a cultura, reavaliar os processos, né? E sempre buscar a melhoria. Muito do que foi apresentado aqui, vocês veem no dia a dia, né? Que o trabalho que o Rio Previdência vem fazendo na entrega da tecnologia com a segurança da informação. Em que sentido? Os bloqueios de sites, né? A gente tem passado aí por algumas situações que na implantação de soluções que fazem uma análise e realizam o bloqueio de sites que não são permitidos dentro da organização, né? Outras políticas como senha, a dupla autenticação, né? Com o MFA, no último ano a gente trabalhou com isso também, vem trabalhando para fazer essa mesma implantação em outros sistemas, não somente dentro do ambiente corporativo, mas de outros sistemas. Tem repassado, compartilhado com outros órgãos também, para que seja adotado essa segurança. E no mais é agradecer a colaboração de todos vocês. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.